Boa noite, estamos começando uma nova live hoje. Estou de novo aqui inserindo o tema da live. E vou fixar o tema. Isso. Vocês estão me ouvindo bem? Vou chamar a Karine para a gente iniciar a live. Deixa eu ver onde que tá. Aqui. Bom, sejam bem-vindos a essa live de emagrecimento saudável com hipnose clínica e nutrição. Vamos ver se agora vai. E aí, Karine, tudo bem? Tá difícil, né? Mas vai, vamos lá. Faz parte, faz parte. Você lembra quando eu fiz a live com a Kimia? Você estava? Não entrei, não vi. Foi assim. Na live, a live com a Kimia, a gente Passou... saiu e entrou, acho que umas 3 vezes. Não, isso vem acontecendo muito com as lives que eu faço aqui. Eu tô achando que pode ser um problema meu da internet, eu não sei. Mas geralmente eu trago. Meu som, assim, eu deixo como tá, eu não boto fone, porque ele fica mais. Quando eu começo a mexer demais, ele dá uma pirada aqui. Aí eu acabo. Vou deixar assim, então. Então, Ok? tá bom, assim tá legal. Tá me ouvindo? Tá ótimo. Bom, deixa eu, mais uma vez, porque tem pessoas novas entrando aqui, então agradecer todo mundo que está entrando. Rodrigo aqui, agradecer ele pela sugestão. Minha fada mágica. Isso, Kimia está aí, Rafaela Macedo também, minha esposa Elo Dantas, tá todo mundo aí. Meu marido também tá aí. Tá aí seu marido também? Ah, que bacana! Ele tá aqui dizendo, minha internet no quarto, minha internet tá boa. Eu falei, mas... Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. E nós estamos recomeçando a live aqui. Tivemos problemas técnicos. Isso. Improvisar essa rede. Improvisando. Bom, então, só para contextualizar o que a gente estava falando, porque essa live ela vai ficar disponível, né, depois no IGTV e também vai ficar disponível lá no meu canal, no Spotify, no podcast. Então é importante para as pessoas que vão assistir depois essa contextualização inicial. A gente vai falar, como eu comentei, sobre emagrecimento saudável com a hipnose clínica e a nutrição. E eu e Karine, nós nos conhecemos através da Kimie, que está aqui agora para ouvir este relato, ela não estava antes. E eu fiz um tratamento de hipnoterapia com a Karine. Não era sobre emagrecimento saudável, era outra questão. Mas, como ela trabalha com nutrição e eu trabalho nesse processo de desbloquear a mente e o emocional das pessoas para que elas não se sabotem em um emagrecimento saudável, eu achei que tinha tudo a ver a gente fazer essa live para dividir esse conhecimento, compartilhar para as pessoas que muita gente não conhece. E por isso convidei a Karine, e ela pode falar um pouquinho, que ela estava contando, que a hipnose clínica não é um bicho de 7 cabeças como todo mundo pensa. Não é isso? Só tem medo, né? Assim, as pessoas têm medo de irem para algum lugar que elas não sabem qual é e não voltar mais. Inclusive eu, né? Quando você falou em regressão algumas vezes, eu fiquei, meu Deus. Mas aí eu vou e volto, mas eu volto, né? Mas não tem nada disso. Vai para onde, né? Para onde, né? A gente vai realmente para lugares. A gente vai a lugares, assim, no inconsciente da gente. Lugares que Na imaginação. Exatamente. Além de estimular muito a imaginação,
né, ele abre umas portas interessantes, assim, coisas que fazem você sentir coisas que você não sentia antes, entendeu? E botar isso em prática, né? Um caso muito clássico que a gente teve, né? Eu tenho o TAG, que é idade generalizada, foi por isso que a Kimie, que já sou paciente dela, da sua amiga, há muitos anos, sempre tentou me destravar lá com as acupunturas, as coisas e tal. E aí teve um dia que ela fez, cara, acho que você devia fazer com o Felipe, ele é maravilhoso e tal. E aí eu fiz umas sessões com ele, fiquei muito bem e tal. E, enfim, acho que você devia ir para tentar ir essa vertente, porque na verdade, gente, o bem-estar, né, a saúde, ela é muito profissional, não adianta. O que você for fazer, né, seja para emagrecer, seja para cuidar da mente, do corpo, você tem que ter uma equipe, não é uma pessoa só, né? É uma equipe, No meu caso, eu tenho um psiquiatra, eu tenho um terapeuta, eu já fazia meus tratamentos com a Kimie, e aí eu não tinha tentado a hipnose, e eu estava num período assim, muito ruim mesmo, eu vinha de crises pesadas em cima da outra, uma em cima da outra, crises longas, e, né, e, enfim. E o Felipe me ajudou nisso, né, a desplugar essas tomadinhas, né, esses gatilhinhos, e procurar outros caminhos que me ajudassem a mentalizar, né? E aí você faz todo um trabalho, é o que eu digo, é um trabalho de meditação profunda, assim, você se entrega mesmo. Né? Assim, é o que eu digo, você tem que se entregar, você tem que ir lá no fundo, você tem que se deixar tal. Às vezes eu ficava tensa, às vezes cheguei a ter crise de ansiedade durante Eita, voltou. Deu uma travada e voltou. Voltei? Quer dizer, Voltei? agora voltou. Voltei. Voltou, agora voltou. Voltei. Travei. Voltou e travou. As pessoas que estão assistindo, estão me vendo travado ou está tudo bem? Comentem aí, por favor. Quando eu volto, você trava. Você. Ó. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Os dois estão destravados agora. Estamos travados. Então, eu cheguei a ter crises, inclusive, você lembra? De ansiedade. Eu não vou nem render muito, eu vou ignorar esse negócio aí, tá? De cair da internet. Tá bom, vai falando. Pânico durante, lembra, o processo. Tive hora que eu tive que pedir para parar. No comecinho, Eu falei, parou, porque realmente você vai para lugares que você não conhecia, lugares que te incomodam. Então, dá uma cutucada, né? Mas justamente esse processo, né? Fala, Felipe, fala você melhor sobre isso. Sobre essa cutucada. É verdade. A gente desconectar algumas coisas e se conectar em outras, entendeu? Pois é porque é o seguinte, as pessoas têm a visão da hipnose como aquela de palco que a gente conhece, né? Que você vai imitar galinha, que você vai comer cebola achando que é chocolate, por aí vai, né? Maçã. E, na verdade, essa hipnose que a gente faz é a hipnose clínica, que é a hipnoterapia, como também é conhecida, e é para fins terapêuticos. Então, assim, a pessoa fica consciente o tempo todo, fica no controle dela e tem uma interação o tempo todo com a pessoa, né? Uma conversa durante... a pessoa não fica apagada, desmaia. Porque se apagar, e aí não tem como ela interagir para ela destravar o emocional que ela precisa. Então, o que acontece? Por trás dos sintomas que a gente tem, do que a gente está sentindo, existe este emocional. Tem uma causa por trás disso. E tem os gatilhos que disparam, tem as crenças que as pessoas têm, que limitam, esses padrões emocionais. Então, a hipnose clínica ela vai atuar nas emoções. E uma vez que você muda, ressignifica a maneira como você vê certas coisas e diz para a sua mente que é importante para ela olhar desta maneira, emocionalmente, ela para de prestar atenção naquilo que ela estava olhando de uma forma negativa e passa a olhar para o que tem que ser visto de uma forma positiva, do jeito que você gostaria, né? Então, esse trabalho de ressignificação, ele é um trabalho de ressignificação não apenas consciente, mas emocional, que aí está no nível subconsciente.
Porque se fosse só a mudança no nível consciente, aí é fácil. Aí eu falo assim, olha, a partir de amanhã eu vou emagrecer, tá tudo certo, tá? Vou fazer a dieta à risca, não vou sair uma linha da dieta que você me passar e vou todo dia para a academia e pronto, daqui 3 meses eu vou, dentro desse cálculo que a gente fez aí nas continhas, eu vou chegar ao peso ideal que eu gostaria. Mas, na verdade, tem um emocional por trás, e é esse emocional que sabota. Isso vale não só para o emagrecimento, mas vale para todas as áreas da vida. Né? Relacionamento, finanças, carreira, saúde, né? Que a gente está falando disso. Então, nós temos uma programação dentro da nossa cabeça, como se fosse uma programação, né? Na nossa mente subconsciente. E essa programação, ou ela te favorece, ou ela te derruba. Então, e aí por isso... E essa programação surgiu como? Veio de onde? Bom, vem da nossa formação, como nossos pais nos criaram, ou quem nos criou, né? Vem das experiências da vida, dos traumas, das coisas que a gente experimentou, do que a gente escutou, vem da sociedade. Então, assim, vem de toda a bagagem do que a gente viveu. E com a hipnose clínica, você consegue acessar este conteúdo e fazer as modificações. Exatamente. E aí é como? Através da imaginação e da emoção. Porque a linguagem do subconsciente é emoção e imaginação. E esse processo eu conduzo, mas ele é feito por você. Ele não é feito... eu sou o condutor, você que faz este processo com você mesmo. Você tem que estar aberta. Tem que se permitir. Mas... vai dizer isso, ele vai te conduzir. E aí você vai se deixando ir, né? Você está aberto ao processo e você vai se deixando... E quando você vai estar em lugares que você, né, nem imaginava, entendeu? Então, mas tem que estar aberto. Tem que estar aberto. E veja, esses lugares que você falou, para as pessoas que estão ouvindo, não são lugares que você sai espiritualmente do corpo, como sua alma, e você vai para um canto. É apenas... tudo que você viveu está guardado na tua mente. Então, você consegue acessar memórias da infância. Só que você acessa de várias formas. Você pode acessar uma memória da infância, por exemplo, apenas se lembrando como adulta, ou você pode acessar revivendo aquele fato. Né? E aí tem uma força e uma carga emocional. E às vezes tem coisa reprimida que precisa ser liberada. Então, é um processo muito incrível, muito bonito. Às vezes é doloroso, assim. Doloroso também. Tem que meio derrubada, assim. Porque precisa mexer nas dores. A gente precisa tratar as dores. Exatamente. E questões que eu dizia assim, eu chegava tão esgotada já do dia, das crises que eu já tinha passado pelo dia e tal, que eu fazia, Felipe, eu queria só dormir, porque era uma queixa muito minha, né? Sônia, que até hoje, mas bem menos, eu dormi bem melhor, mas na época eu estava no auge, tipo assim, não dormi mesmo, então eu chegava tão cansada, né, mentalmente e fisicamente, porque o sono, né, como daqui a pouco vocês vão ver, ele destrói o nosso organismo, se mal utilizado, inclusive engorda, dormir mal, bem, exatamente. Eu preciso dormir. Então, assim, às vezes a sessão dele, eu dava altos cochilos, assim, eu dava altos roncos. Aí eu chamava, né? Eu te acordava. Acorda. Mas eu voltava, entendeu? Voltava. Eu ia e voltava, e eu escutava algumas coisas que eu estava falando, meio sonolenta, uma coisa meio uma anestesia, meio, né, nada assim. Porque o que acontece, tem uns... Se a gente for botar assim de forma básica para explicar, a gente pode dizer que tem 3 níveis, né? Um nível leve, que é a hipnose que acontece com você todo dia, mesmo que você não acredite. Que é quando você está aqui prestando atenção na live, você está concentrado aqui, né, no que a gente está falando, ou seja, você está focado aqui com essa atenção. Então, e você nem percebeu que teu nariz está aí na tua frente e que você pode ver ele na tua frente. Né? Se você olhar agora, por exemplo, aí você sabe que ele está aí, mas ele estava o tempo todo. Mas você ficou prestando tanta atenção focada aqui nisso, que você ficou hipnotizado. Então, essa hipnose leve, ela acontece o dia todo. Quando você
está no banheiro tomando um banho e aí você fica pensando nas coisas da tua vida, ou quando você bota a cabeça no travesseiro para dormir e fica pensando em um monte de coisa, ou quando você dirige um carro e você já sabe o caminho para onde você vai, que você vai pensando em outras coisas, e quando você vê... Um déjà vu, pode ser uma hipnose, um déjà vu, tipo aquela sensação de que você já viveu aquilo em algum lugar do passado, em alguma coisa, de repente você está aqui, isso aqui já aconteceu, tal. Não sei se tem a ver com hipnose, mas assim, é uma coisa que está aqui, né? Lá atrás. E, de repente, então, essas sensações, a sensação de que você... essas... Como que a gente pode falar? Esses momentos em que você imagina, pensa em alguma coisa e se distrai, que no caso desse de um déjà vu que você falou, não vou dizer especificamente que isso não deixa de ser um momento... né? Não deixa de ser um momento que você traz algo ali à tona que naquele momento, né? Se aquilo é real ou não é, se é uma coisa da sua imaginação ou não, só o fato de ser algo que você trouxe, assim como uma lembrança que você às vezes sente um cheiro de uma comida e lembra lá da infância, ou você escuta uma música e lembra de um momento que você dançou aquela música, ou de uma viagem. Então, tudo isso que remete a alguma coisa nessa hora é a hipnose acontecendo, né? Quando você contempla um mar, a natureza, uma cachoeira, você está em hipnose ali naquele momento. Você focou a tua ideia em alguma coisa e deu uma desligada do que está acontecendo ao redor. Mas não quer dizer que se a pessoa te chamar, você não vai prestar atenção. Aí você, opa, ok, tá aí. Igual quando você está assistindo um filme, lendo um livro, você se emociona naquela hora. Mas se alguém te chamar, você, né? Então isso é um transe leve, né? Que é o que a gente fala de transe, que nada mais é do que você focar a ideia em uma coisa e expandir essa imaginação, mergulhar, se emocionar com aquilo. Isso você pode fazer de olhos abertos ou de olhos fechados, e acontece o dia todo, mesmo que você não acredite. Né? Uma coisa mais, um nível médio que a gente poderia falar é quando aí você pode fechar os seus olhos e você soltar mais o seu corpo, relaxar mais e se desligar mais ainda do que está acontecendo e se concentrando mais no que você quer resolver. Né? E um transe profundo é aquele momento que é de quase sono, quando você está deitado na cama e você quase dorme, mas você não está dormindo ainda. Você está escutando tudo, está falando com as pessoas, só que você está... tá tão gostoso ficar daquele jeito que você fica ali, e aí talvez em alguns momentos você dê uma sonhada, você imagina uma coisa, pensa nisso, daqui a pouco você volta, fala de novo. Mas é assim, é uma coisa que acontece na tua mente, é um processo mental que você faz sozinho diariamente. Né? A diferença é que quando você está nesse estado, né, ou seja, de estar focado, concentrado, você relaxou e você está ali acessando todo o seu conteúdo, imaginando, se emocionando, você consegue, através da minha condução, e aí você que entra nesse diálogo comigo, você consegue encontrar as saídas para as coisas que você precisa. Porque quando você acalma a tua mente, você consegue enxergar o que você não enxergava antes e consegue juntar com a emoção, botar a cola. Porque se você colocou a emoção, aí você faz a transformação. Tanto que tudo que marcou a tua vida tem impacto emocional, para o bem ou para o mal. Né? Então, agora que a gente falou um pouco aí da hipnose, vamos focar no tema. Tipo assim, eu não virei galinha, não saí cocoricó, deu tudo certo, tá? Eu voltei, né? Voltei mais forte, né? O processo me ajudou muito, como eu falo, a saúde, o bem-estar da gente, ele é um processo multiprofissional, né? E eu tive muita sorte, assim, de contar com pessoas realmente competentes que me ajudaram Tô voltando ainda, né? Dando a volta por cima. Até porque, gente, assim, pandemia ninguém tá são, né? Não tem. Quem tá são tá errado. Quem tá são, tá são. É o que eu vou falar. Gente, quem não tá são, agora não tá são. Porque não tem como, entendeu? Então, você vai no processo.
meu processo se agravou no processo da pandemia mesmo, né? Então eu estou começando a estar tendo respiro, né? Eu me vacinei, então eu já depois já fiquei mais tranquila, né? E aí continuo meus processos terapêuticos, continuo com a terapia, continuo com medicação. É importante dizer que se você tem um transtorno, né, psíquico, como o meu, que causam crises diárias e sofridas e doloridas, e o Felipe sabe disso, né, e pode levar a um quadro depressivo, refratário ou crônico, é importante que você tenha um acompanhamento, né? Óbvio que ninguém quer ficar tomando remédio todo dia, e minha intenção, e vai rolar, é eu parar. Mas, enquanto isso, a gente vai junto com esses profissionais que vão dando esse apoio, esse suporte, né, paralelo, que faz com que a gente se sinta cada vez melhor. E aí, a Sim. hipnose clínica, ela tem esse poder, realmente, assim, inclusive, ela me fez assim, para minha maior conquista, foi eu conseguir voltar a correr, que o Felipe sabe que era a minha maior frustração, né? Eu não tá correndo, eu não tá fazendo. O problema é que eu tive que fazer uma cirurgia no meio do ano que eu tava indo. Pois é. Assim, o pique continua agora, mais ainda porque eu sei de onde vinham algumas dores que eu acreditava serem dores imaginárias, não eram, e eram dores que realmente precisavam ser curadas. Então, estou me recuperando bem, mas aquela coisa, eu fico assim, vendo o povo correndo na rua, e o pique continua, entendeu? Isso estava apagado. E isso a hipnose me deu, o trabalho que o Felipe fez, ele me deu um start, assim, nesse processo de vamos voltar, né? Então, sempre visualizar aquela medalha na frente, que você vai receber, aquela linha de chegada, e isso continua. Não estou podendo agora, mas daqui a pouco eu vou Daqui a poder. pouco você volta de novo. Continua, entendeu? E era isso que eu não tinha. Eu não tenho força, Felipe. Eu não tenho força para sair da cama, eu não tenho força Lembro. na minha física, mental. E a gente trabalhou isso, uma boa parte do tratamento. E hoje, por mais que eu tenha passado por uma cirurgia e tal, eu continuo aqui, ó. O pique tá massa. Então, essa pra mim é a conquista, assim, da hipnose, entendeu? Porque aí você sai para isso, você continua, você tem essa energia que você não pode gastar agora, mas eu vou gastar. E com isso você traz um monte de outras energias para outras atividades, outros processos, né, produtivos que não estavam sendo produtivos e que voltam a ser Sim. produtivos, né? Mas Sim, então, sim. vamos falar então, Vamos falar agora do emagrecimento saudável. É isso. Portanto, a importância de nós trabalharmos para o emagrecimento a mente e não apenas o corpo. É porque muita gente se esquece e só quer saber de malhar na academia ou fazer a dieta e não cuida da não tem mente. como. Aí é aquela coisa, imagina a pessoa aí com depressão, com ansiedade em níveis altos, desregulados, com fobia, com pânico, com isso, e aí ela transtornos alimentares, com bulimia, Muito. anorexia, e aí quer fazer e aí esquece da mente. Vamos fazer só não dá, né? Tem que ser. Não dá porque você tem que ter um balanço, né? A saúde mental da gente, no geral, quando tá ruim, ela desequilibra a gente, inclusive, principalmente hormonalmente. Então, o que acontece é que a gente não consegue funcionar se os hormônios da gente não estiverem em sinergia. Não tem como. E aí são vários hormônios, tem vários que vêm do sono, do estresse, da alimentação, todos eles juntos. Então, se você tem um sono ruim, se você tem um estresse, um cortisol lá em cima, você não emagrece. Se você não produz melatonina, você não produz outros hormônios, né, que a serotonina, né, que te dão prazer de você botar uma roupa para ir malhar, para ir treinar, você não faz, você não sabe. Então, tá tudo assim. É uma teia, né? Tá ligado. Tá ligado, entendeu? Oi? Então, emagrecimento, tá ligado? Me Acho que tá você vai ouvindo? voltar em algum momento. Enquanto isso, Agora você travou. voltou. Aí, pode falar. O emagrecimento saudável é isso, né? O emagrecimento saudável é você conseguir conciliar a sua saúde mental, né, com a sua rotina diária e com hábitos saudáveis, né? Não necessariamente, gente, não precisa fazer tudo ali certinho. É como eu digo, assim, tá? Você tem os seus momentos de lazer, você tem os momentos de extravasar, todo mundo tem. Mas se você conseguir manter essa saúde mental, né, e hábitos de atividades físicas
com alimentação saudável, ou seja, para mim, comida de verdade, né? E ter esse conjunto de coisas, o emagrecimento vem por último, na verdade. Quando você vê, você percebe, eita, perdi aqui 2 quilos, engraçado isso e tal. Às vezes você nem faz um esforço, você nem se mata de malhar na academia, entendeu? Então, é um conjunto de coisas. É você estar com a cabeça em ordem, é você fazer sua meditaçãozinha ali antes de correr. Eu não estou dizendo, gente, que eu faço isso todo dia, que eu sou uhul! Não, pelo contrário, eu sei isso pra caramba. Mas o que eu estou explicando é que o emagrecimento saudável ele é saudável quando ele fica. Não é quando ele fica indo e voltando. E isso, né, aquele efeito Faz sanfona, mal. dieta faz mal, com dietas malucas e tal. Então, é um emagrecimento que você mantém ele, ou seja, uma mudança de hábito, que quando você muda os hábitos, ela tende a permanecer, né, para sempre, e o seu corpo reage a isso de forma natural, ou seja, desinflamando, né, perdendo gordura, né, ganhando massa se você faz uma atividade física, né, de musculação ou tal, e você começa a sentir aquele bem-estar que não para, que não para, que não para, e você não quer mais parar. Esse é o emagrecimento saudável. Não aquela paranoia que você tem que ir para academia todos os dias, passar 3 horas na academia e comer alface, e quando sentir que vai desmaiar, comer um pedaço de queijo. É para você comer Pois é. de tudo assim, né? Você comer bem, você se sentir saudável, nutrir o seu corpo. O emagrecimento saudável vem com a sua nutrição. A nutrição, todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Vitaminas, minerais, micro e macronutrientes. Então, esse é o emagrecimento saudável. Sem noias, sem doidices, sem dietas malucas. E aí você chega lá. É isso aí. Pois é, porque é, concordo contigo na tua explicação, porque se você vai por esse caminho, né? Enfim, quem vai pelo caminho das dietas malucas ou se mata na academia e tudo mais, não percebe, mas acaba gerando outros problemas, e aí eu falo E é um da mente. tá? Que é um distúrbio também, que a gente considera Sim, distúrbio alimentar, tá? sim, porque Vou confirmar, mas acho que é ortorexia. Eu sempre foi, confirmo para não falar, mas vou te falar. Pode falar. pois é, porque o que acontece? Se você fica nesse processo de efeito sanfona, você se frustra depois. E aí vem depressão, né? Você pode deprimir. Esses processos podem gerar muita ansiedade. Outra coisa que pode acontecer pode gerar compulsões. Por E conta de você ficar ali, né, se matando na academia e tudo mais. Então, assim, vigorexia, eu errei o nome, tá? tudo, Mas acontece. É porque é muito distúrbio, gente. Toda hora tudo aparece um bem, tudo bem. distúrbio. Então assim, pois é importante que seja feito de uma maneira saudável para que não gere transtornos, né, psicológicos. Então, é um conjunto. A Kimie falou aqui, ó, a nutrição é fundamental. Vejo isso em minhas avaliações, nos acompanhamentos dos meus pacientes, na prática clínica. Deixa eu ler aqui mais algumas coisas. E aqui mesmo, Aqui, ela acompanha já há 5 anos, né? Então ela já me viu em várias formas. Ela sabe que quando eu tô mais inflamada, quando eu tô mais inchada, eu tô mais dolorida, eu tô mais sofrida, eu tô, né, mais difícil, o tratamento já fica mais, né? Quando você tá leve, mais sim. desinflamada, tal, as coisas fluem, né? Melhor. Ela disse aqui, ó, flui melhor. Ela disse aqui, ó, exemplo, ontem um amigo contou que resolveu seguir a dieta da Nutri para baixar o ácido úrico e pronto, a dor no pé dele melhorou. Aí ele voltou a fazer exercício, etc. Aí, tá vendo? É, por E- isso que eu falo que a questão dos né? Micronutrientes, macronutrientes, é bom você tem sempre que analisar os exames. Gente, eu sempre falo, não existe você fazer um plano alimentar sem você olhar os exames do seu paciente, porque, por exemplo, aí nesse caso, o ácido úrico era uma coisinha que estava ali incomodando, ele não conseguia fazer. Então, quando você diminui essa questão da carne vermelha, do excesso de carne vermelha, né, você já diminui o ácido úrico, é um ajuste pequeno você consegue fazer no plano alimentar e o paciente já se sente melhor para realizar as atividades dele. Entendeu? Pois é, Então, tem que saber o que está isso. acontecendo.
E outra coisa, assim como aí falando desses hábitos alimentares saudáveis, e a gente pode falar da atividade física também, porque Tem. você disse que eu acho que eu conversei com isso, com você em algum momento sobre isso, que as pessoas às vezes elas acham assim, eu preciso estar motivado, eu preciso estar motivada para fazer tal coisa. E, na verdade, é claro que com a hipnose clínica, por exemplo, ou com um exercício de visualização, seja em meditação, ou seja num processo de coaching, etc., você consegue dar um gás e fazer com que essa pessoa traga à tona essa motivação. Porque uma vez que tudo que a gente tem dentro, gravado aqui dentro, todas as sensações, tudo que a gente já viveu, você pode resgatar e trazer isso à tona através de uma visualização com emoção, da hipnose, etc. Mas quem não tem esses recursos para ficar fazendo essa motivação, automotivação através de processos de tratamento, ou de coaching, por aí vai, apenas a ação é o que puxa a motivação. Então, na verdade, se você ficar deitado na cama esperando a motivação vir para você levantar e começar a caminhar ou a fazer alguma atividade física, você deitado na cama, você vai ficar mais desmotivado ainda. É o contrário. Então, na verdade... Né? Essa vontade, assim. Pois é. Então, na verdade, à medida que você vai dando pequenos passos e você vai agindo, você está movimentando o corpo. E quando você movimenta o corpo, você gera emoção, gera energia. E à medida que você vai fazendo isso, cada vez você libera mais hormônios, e aí ligados ao prazer, ao bem-estar. Isso te motiva, vai fazendo com que você queira mais, vá se tornando um hábito, automatizando para você, e aí você vai ficando cada vez mais motivado a partir de cada ação. No começo é um pouco mais difícil, mas à medida que você vai fazendo, vai puxando mais motivação, ou seja, é o teu movimento, a tua ação que traz essa motivação. E isso também, aí eu queria te perguntar, eu imagino que isso também vale para os alimentos. À medida que você vai se alimentando de maneira saudável, isso vai reverberando, repercutindo dentro do seu corpo também com relação à sua saúde mental, porque você está desintoxicando todo o seu corpo, não é? Exatamente. É o que eu falo, assim, na verdade eu comecei a me alimentar de forma mais limpa e correta, porque eu comecei a correr, para você ver aí, como uma coisa puxou a outra. Eu comecei a correr em Aracaju, isso já tem mais de 10 anos, e comecei a correr meia maratonas, e comecei eu sou uma corredora amadora, não tenho nada de profissional, mas eu sentia que meu corpo precisava de uma alimentação melhor para que eu pudesse treinar melhor. Porque eu não estava sentindo que o que eu estava comendo estava me deixando, sabe? No meio do treino eu ficava meio empachada, passava mal e tal, não sei o que. Então foi aí que eu fui procurar um nutricionista, que é minha amiga até hoje, uma queridíssima Mariana Salles, que foi que me ensinou. E aí eu já não comia carne, já não como carne desde os 18 anos. E já tinha pretensão de virar vegana, Eu sempre tive, a minha questão sempre foi mais ética mesmo. E aí eu comecei a sentir, em relação aos animais, e comecei a sentir que essa coisa mais limpa me deixou com mais energia para correr, com mais disposição para acordar. Os meus treinos eram 5 horas da manhã, porque Aracaju ferve, então você tem que treinar, acordar às 4h30 da manhã para pegar um sol fervente às 6, então eu acordava e tal. Então isso é que me puxou, e a entender e começar a ler sobre alimentação, e entrei na faculdade de nutrição por causa disso. Então o seu corpo, ele se habitua ao que é. Tanto que na pandemia eu me desregulei bastante, porque em casa, trancada, deprimida, passando pelas minhas questões, ansiosa e tal. Então eu comecei a comer mais coisas, mais alimentos inflamatórios. Então tudo isso influenciou para que o meu processo físico, de atividade física, decaísse muito. Então agora, depois, inclusive essa questão de ovários, cistos, os miomas que eu tirei, foram provenientes, eu tenho certeza disso, de uma alimentação altamente inflamatória.
Isso tem estudos, né, comprovados, Sim. indicações importantes, que comprovam isso. Então, eu alimentei, né? Como diz minha médica, você alimentou seus monstrinhos aí dentro. E aí virou isso. Então, assim, eu percebi, foi bom porque deu esse start. Assim, agora que, tipo, não dá mais, não dá porque a gente tá em pandemia, a gente não sabe quando vai acabar, né? A gente não sabe quando é que vai ter esse fim, essas vacinas e tal. Então, a gente tem que cuidar, tentar cuidar da gente o máximo que a gente pode. E essa alimentação, ela vem de forma natural, quando você começa. E aí, quando você começa a comer alguma coisa, né, mais porcaria, o seu organismo, ele, então você cria esse hábito, né, em você, e é difícil voltar atrás, assim, né? Eu acabei voltando um pouquinho os passos atrás porque tive toda uma situação, né, de sanitária, né, de social, enfim, de todo emocional e tudo. Mas no geral, você vê que tem esse hábito, né, de comer bem e tal, dificilmente ela começa a sentir nem mais falta do doce, do açúcar, do biscoito. Então, isso é uma coisa que entra, encarna mesmo e fica Sim. lá. Então, é De tanto natural. bem-estar que proporciona, né? E é claro que uma alimentação... Ninguém quer se sentir mal. Quando você vê que Pois você é. come, às vezes, quando tem aqui um biscoito e tal, minha filha recheada, e como cara, na hora que bate, já bate errado. Ih, esse negócio bateu errado. Sabe? Já dá É. azia, já dá. Então, o organismo ele já está preparado para ter essa alimentação. Uma boa alimentação, entendeu? E aí você não quer mais passar. Você não quer mais ter É. refluxo, você não quer mais dor de estômago, você não quer mais ter gases, você não quer mais ter diarreia ou constipação. Então você começa aí a ver que, opa, esse caminho Claro, aqui claro. é o caminho que eu quero ficar. Então, mais ou Sim. menos Ó, isso. ó, o André falou aqui, hein? Olha lá, ele disse aqui, os padrões, Ah, tá vendo? Aí, os padrões estéticos impostos nas redes sociais podem incentivar processos de emagrecimento que acabam gerando distúrbios alimentares e psicológicos. Exatamente, né? não, Esses principalmente padrões aí. eu acho assim que as pessoas estão ficando malucas com o que elas veem, assim. Porque assim, tem muita. E aí eu peço aqui uma licença para falar mesmo, porque a gente já é uma questão do nosso conselho, né, de nutrição federal, Tá. regional. A gente vive denunciando, entendeu? Blogueira que fala que comer maçã dá câncer, que você tem que comer, blogueira que incentiva o consumo de 1 quilo de carne por dia somente, e aí você vai estar beleza. Então, assim, são coisas, eu tô falando de gente que não tem formação, né, técnica, né, Sim. para estar divulgando esse tipo de informação, e pessoas que têm 3, 4, 5 milhões de seguidores. Então, se 1% seguidores, resolverem que é bacana fazer isso, olha o prejuízo para a saúde dos 200, 300 mil pessoas, Pois entendeu? é, Então, assim, muita gente. é criminoso. Então, e as pessoas veem aquela pessoa lá, uma germa, não sabe que ela tem um monte de procedimento cirúrgico, um monte de sofrimento, um monte de É, distúrbio alimentar, né, de bulimia, de anorexia, e seguem aquilo achando que vai se adequar ao seu corpo. Então, psicologicamente, isso é um crime, né? Para o físico, nem se fala, porque cada corpo é um corpo, né? Então, nenhum corpo vai ser igual àquele corpo daquela blogueira. Ela tem um corpo dela, você tem o seu, né? A gente adaptar o nosso corpo, o nosso organismo, o que ele aceita, o que ele não aceita como alimentação. Então, o povo acha que glúten, vamos cortar o glúten, todo mundo corta o glúten. Não é assim que funciona, né? Se você não é. for celíaco, você não precisa cortar o glúten. Lógico, você não precisa se encher de pão todo dia, não é isso. Mas também não precisa simplesmente cortar o glúten na sua alimentação, porque você tem espaço para outros processos alergênicos, inclusive da lactose. Né? Os poros do glúten eles se fecham e abrem outros se fecham. Então, geralmente, quem tem uma intolerância, não tem intolerância a glúten, que para de comer, cria uma intolerância à lactose. Olha só que doidice. Então, assim, aí, mas fulana tá ali dizendo que o leite vai me matar, o leite vai, né? Então, assim, é o que a gente vê. Muita gente seguindo, muita gente adoecendo. Assim. Às vezes sai um documentário tendencioso com política por trás para uma determinada coisa, e aí todo mundo segue aquilo porque é um ponto de vista apenas sendo
né, mostrado naquele documentário. E, na verdade, você tem que olhar, né, olhar a pessoa. Sabe Né? que até estudos, né, científicos são Pois é. comprados. Tem que ter cuidado com isso. Então, Exatamente. muito estudo aí falando que, né, marcas que a gente vê na televisão que tem os melhores alimentos do mundo, tal, não sei o que, pô, estudos visivelmente comprados. Então, a pessoa que não, né, não tem um embasamento técnico que vai, mas tem 5 milhões de seguidores e vai lá e fala, então isso é um processo meio criminoso. A gente denuncia, a gente grita, a gente bebe, tem jeito. A Kimi até falou aqui, ó, o ovo já foi vilão um dia. O ovo já foi, eu travei agora. Ela falou aqui, o ovo já foi vilão um dia. É isso mesmo, eu lembro dessa época. Você tá travada, mas voltou agora. Voltei. O ovo já foi vilão um dia e o ovo... Eu não sei se quando você fica mais perto, às vezes parece que... Não tem nada a ver, né? Não sei. Parece que a sua voz falha mais quando você está perto, eu não sei. Tá tudo errado. Mas eu preciso comprar um... tá dando umas... Tem uma gambiarra aqui. Se eu te falar essa gambiarra, depois eu mando uma foto para você. Tá bom. Quando a gente fala junto, picota. Vamos lá. Mas aí... Então, dentro disso que você vem falando, assim como tem as dicas que muitas vezes são dicas inadequadas, que são dadas aí, como você pontuou, né, por influencers, tem também esse mesmo caso voltado para a saúde mental. O que mais tem é gente dando dica de saúde mental na internet. A gente vê muita coisa. Mas veja... É mais gozo do que saúde, que perigo disso. Muito perigoso. Então, aí falando do emagrecimento, assim, do papel da hipnose clínica, como que ela auxilia neste processo, você inclusive fez um stories hoje que você postou e dizendo assim que algumas pessoas te perguntaram se eu ia estalar os dedos, fazer um plim, e aí a pessoa depois ia sair da hipnose sem peso, né? Todo mundo, ele vai me fazer magra. Eu falei, gente, não vai. Não. Então, obviamente que eu não estou brincando, mas assim, engraçado. Claro. Né? Todo mundo quer uma fórmula mágica, né? Todo mundo quer pois essa fórmula. E aí eu queria explicar... Não, eu queria explicar como é que funciona este processo para as pessoas, como ele ajuda de fato, né? Tem comprovação científica, e como ele funciona, e que não é um plim, né, uma mágica, mas ele tem um papel muito importante em modificar essa programação que está na cabeça da pessoa. Então eu vou dar uns exemplos aqui para poder ilustrar, porque na verdade a hipnose clínica, ou hipnoterapia, como também é chamada, ela vai possibilitar que você desbloqueie o que faz com que você sabote o teu processo de emagrecimento. Então, você está fazendo lá o teu processo, está tudo certinho, de repente, em um momento, você, pum, sabota aquilo. E aí você fala, caramba, parece que tem uma coisa dentro de mim, uma outra voz, que é mais, sei lá, mais forte do que eu, sei lá, que vai e sabota o negócio. E aí, de novo, a pessoa vai e, bum, sabota de novo. Então, o que acontece? Eu vou dar exemplos de programações que podem estar na cabeça, né, de pessoas. Tá? Cada pessoa, como é um ser único, né, e tem as suas experiências de vida, tem a sua programação, com base, né, no que aquela pessoa viveu. Mas eu vou falar de alguns exemplos, não quer dizer que esses exemplos tenham que se aplicar a alguém, mas que eu já vi ao longo dos meus atendimentos. Tá? E que interferiam nesse processo de emagrecimento. E aí bastava a gente fazer... a gente fez uma sessão de desbloqueio. É uma sessão pontual que se faz para isso. Né? E, geralmente, essa sessão é uma sessão de regressão, para você encontrar essa causa ou os diversos eventos causadores. Né? Porque, às vezes, assim, você não vai naquele primeiro, mas você vai em alguns eventos
que se relacionam, ou seja, as representações mentais, as imagens mentais que a pessoa tem e atua no emocional que está por trás dessas imagens, né? Na interpretação emocional. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Vamos supor uma pessoa, por exemplo, tá? Que na infância a mãe dela, ou o pai, tá? Ou os dois até, criticavam muito essa pessoa na infância quando ela estava ali magra, sabe? Imagina porque isso foi uma paciente que eu atendi. E aí a família dela é uma família obesa. Então, o pai e a mãe, todos na família, né, os irmãos, tinham essa cultura de que se você ficasse muito magrinho, né, era feio, estava doente, exatamente. Aí o que acontecia? Quando a menina começava a emagrecer, a mãe começava a criticar, né? Principalmente a mãe, porque ela falava muito da mãe, tá? E aí entuchavam comida nela, inclusive, porque ela estava muito magra, né? Aí o que acontecia, né? Aí a pessoa... A bruxa do João e Maria, né, gente? Tipo isso. Aí ou seja, e quando ela não estava... Quando ela estava magra, ela era criticada e, de certa maneira, rejeitada. E ela era amada, valorizada, reconhecida, suficiente quando ela estava com mais peso. Entende? Né? Nesse processo. Então, o que acontece? Você caiu, Karine, ou está travado, mas eu vou continuar aqui explicando. Não sei se você vai conseguir me ouvir. Quando essa pessoa cresceu, conseguiu ouvir? Tá bom. Quando eu travar, você continua, aí, certo? Tá bom. Aí, quando essa menina se tornou adulta, tá? Toda vez que ela começava a emagrecer, ela se sentia... Em algum momento ela sabotava aquilo, porque a programação dela, para que ela se sentisse pertencente à família, amada, tudo, leal à família, era ela ficando, né, com mais peso como a família tinha. Então, ela começava a emagrecer. Pois era emocional isso. Então, essa programação, por mais que ela tentasse emagrecer, se não fosse mudado a maneira como ela percebia isso internamente, se ela não se desvinculasse disso que estava ali relacionado à família, ela não conseguia. E eu já vi esses casos também, aí eu falo, às vezes é com o marido ou com a esposa, enfim, o companheiro ou a companheira, né, que a pessoa tenha. Às vezes é com amigos, sabe? Que você tem um grupo de amigos que você sempre sai para ir para um rodízio de pizza, ou para um churrasco, ou para isso e aquilo. E aquilo faz com que você se sinta validado, pertencendo àquele grupo. E aí, muitos anos fazendo aquilo, fica aquilo na tua cabeça. A tua mente entende como que emocionalmente aquilo é importante para você. E aquilo que é importante, ela continua mantendo. Então, toda vez que você vai tentar emagrecer, você se sabota. Então, quando esse trabalho com a hipnose clínica é justamente para desbloquear isso, para poder destravar e para que você possa ter condições e escolha de trilhar um novo caminho e sem se sabotar. Só para dar um exemplo, mais um exemplo, vou só tomar um gole d'água. A boca secou aqui. Aí, só para dar mais um exemplo, aí um outro caso que era uma criança que os pais, a mãe, quando emagrecia, o pai começava a rejeitar a mãe por ciúme. Aí ele quando a mãe ficava magra, o pai começava a rejeitar, destratava, né, brigava com a mãe. E a criança cresceu vendo isso. E aí, quando a mãe ganhava peso de novo, o pai tratava bem, né, com amor, né, para ele era a segurança, entende? Ele ficava seguro. É um método compensatório, né? Assim, tipo, exato. Você vai ter carinho, né? Então, vai lá.
Pois né? é. Ela cresceu. Aí a criança que cresceu vendo isso, quando ela foi se relacionar como adulta, né, com outras pessoas, e aí esse mesmo mecanismo que acontecia na infância, ela também tinha o medo de emagrecer e por conta disso, ser rejeitada ou abandonada pelo companheiro ou a companheira que estavam com ela, com essa pessoa. E aí ela se sabotava toda vez no processo de emagrecimento. Entende? Então, assim, são programações. Agora, deixa eu contar mais uma que veio na minha cabeça aqui, porque essa é uma outra programação muito interessante. Eu tenho uma maravilhosa também. Você já fica Tem? falando aí. E eu também já tô com uma maravilhosa para contar aqui. Dá um Fala paciência. uma que eu falo depois, para eu beber água aqui. A minha paciência, ela, na verdade, ela simplesmente se engasgou com a espinha de peixe quando ela tinha, sei lá, foi 5 anos atrás. Ela tem 18 anos, ela pesa 45 quilos, a menina. Porque ela se engasgou com espinha de peixe e a partir de então ela botou na cabeça que tudo que ela comesse, ela ia engasgar. Então ela simplesmente só come comida, assim, não tem relação direta com pessoas e tal, mas como também tem uma relação direta com a comida, no processo de que, tipo, ela quer engordar, mas ela não consegue comer comida. Ela só consegue comer tudo batido. Aí você imagina o trabalho que eu tive para fazer um plano, onde tudo para essa menina eu consigo incluir todos os nutrientes que ela precisa, vitaminas em batidas, sopinhas, vitaminas. Ela não come nem arroz, nem um arroz, nem um grãozinho de arroz ela come. Então, o meu pacto com ela foi que aos poucos a gente fosse introduzindo alimentos mais pastosos, meio que uma dieta, bem que hospital mesmo, dieta líquida, depois pastosa, semilíquida, pastosa e subindo até cremosa, né? Aquela coisa da carninha moída. Ela não chegou lá, ela não consegue. Porque ela tem esse bloqueio, essa sabotagem. Ela come tudo. É tanto que eu botei tudo nas sopas, tem tudo que você imaginar dentro. Tem ovo, tem carne, mate, tudo. Ela precisa bater tudo. Tudo que você colocar, contanto que eu possa bater, eu vou comer. Então eu falei, tá, tudo bem. Não é o ideal, porque você precisa, né? A nossa digestão começa na mastigação. Né? Então, se você não mastiga, você já perde um processo. A absorção de carboidrato já começa na língua. Quando você bota lá o carboidrato, a comida, o arroz, ele já começa o processo de absorção. Então, se a pessoa não tem esse processo de mastigação, primeiro que já para os dentes já é horrível. Você não tem, né, aquela coisa. Então, imagina o processo, né, do bloqueio que ela tem por causa de uma espinha de peixe que ela se engasgou e ela foi É um traumática. trauma. Mas que eu não imagino que ela tenha quase morrido, porque, né? Mas eu imagino que a mãe que estava com ela, que fez também todo um drama, que parecia que a mãe, que realmente, ai, minha filha quase morre, tal, não sei o quê. Né? Então, e a menina hoje está aí, hoje com 18, 19 anos, pesando 45 quilos. Então, como é que você, né, coloca, entra nesse desbloqueia isso? Isso é um trabalho para você. Eu tenho. Minha esposa falou aqui, ó, manda para mim. Exatamente, porque por mais que. E ela faz terapia. Aí você faz terapia, ela faz terapia quântica. Eu, sinceramente, eu não sei o que é terapia quântica. Minha terapia é normal mesmo. Eu não sei, eu não sabia dizer se era bom, se era ruim. Eu falei, então, ok. Continue com sua terapia quântica aí, vamos ver para onde é que vai e tal. Mas, assim, ela precisa de uma equipe, ela precisa de psiquiatra, ela precisa de medicação, ela precisa de terapeuta, ela precisa sair para fazer atividade física, ela não consegue, ela não tem força. Então, todo um personal teria que entrar em jogo para poder fazer. Então, esse bem-estar está todo relacionado com uma teia assim de. E tinha que ir para você. Pra ver se manda para mim, porque essa espinha de porque peixe tem esse ponto principal, porque o que acontece? Esse é um exemplo, foi bom você dar esse exemplo, porque ele é um exemplo relacionado a trauma. E em hipnose clínica, o que uma das coisas, inclusive, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é de ressignificar traumas. E então isso é uma coisa que... Eu vou mandar o seu contato para ela. Você, minha filha, pelo amor de Deus, tira esse espinho de peixe da garganta. Desbloquear esse espinho de peixe da garganta dela. É isso aí. O André falou aqui, ó. Manda o contato do Felipe para ela. Brincadeiras à parte, toda grande mudança precisa passar por um processo de autoconhecimento. Verdade, André. Você tem 18 anos. Com 18 anos você não conhece, você não se conhece, você não sabe quem você é ainda. Então, ainda tem isso. Ela é uma adolescente. Tem. Acabou de né, adulta.
Aqui Mia falou aqui, ó, olha o multidisciplinar aí, gente. Isso é entrada de escola de samba. Todo mundo querendo aqui, né? Só vender o seu, né? Mas, ó, o que eu lembrei aqui, deixa eu contar para você. Porque, é claro, né? Depois que você desbloqueia uma pessoa, e às vezes, é o que eu estou te falando, a pessoa carrega uma questão por anos na vida. São anos carregando. E aí você faz uma sessão, desbloqueia aquilo, você consegue fazer uma dieta bacana, alimentar, você consegue fazer uma atividade física, né? Você consegue fazer as coisas que você precisava. Então, não custa, de fato, é buscar esse meio, esses caminhos, né? E aí, eu lembrei aqui de 2 casos. Um que foi bem interessante, que essa paciente, ela via a alimentação, eu digo, comer assim, dessa maneira, como uma compulsão, né? Porque ela comia como uma compulsão, né? E aí, ela via como liberdade para ela, tá? Então, tipo assim, quando ela tinha uma questão emocional, sei lá, estresse no trabalho, ou discutia com alguém, quando tinha uma questão emocional, aquilo era o gatilho que disparava e fazia com que ela descontasse na comida. Isso, fazia com que ela descontasse na comida. Neste processo que a compulsão proporciona, né, que é esse alívio desse desconforto emocional. Triste, come. Tá feliz, isso. Tá comendo. Exatamente. Isso. Mas ela, no caso dela, era só com o desconforto emocional. Quando ela estava bem, ela se controlava. Aí o que aconteceu? Aí a gente fazendo um trabalho todo, chegamos no ponto que ela via a alimentação, ela sair comendo o que ela quisesse, como liberdade. Para ela, aquilo representava liberdade. Tá? Eu estou falando o que está por trás do prazer, tá? É o que estava por trás do prazer. Eu. Já tem gente que liberdade. Eu. Então, aqui, Rodrigo. Aí o que aconteceu? Aí eu falei para ela o seguinte, aí a gente fez um trabalho de ressignificação. Mas aí a primeira pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: como é que pode ser liberdade se você não tem o controle e sai comendo até doer a barriga? Eu falei, como é que você está livre se você está aprisionada dentro de dentro de um comportamento repetitivo em que você come até doer a barriga, em que você não tem poder de escolha? Liberdade não é ter poder de escolha? Então, como é que você... Que liberdade é essa que você tem? Exatamente. Na hora que... presa a esse comportamento. Pois é, na hora que ela percebeu isso, é claro que a gente fez um trabalho de mergulho dentro de hipnose, atuamos no emocional, claro, mas quando ela percebeu isso, virou a chave. Virou a chave, destravou. Entende? Aí ela viu, caramba, eu não sou livre. Entende? Essa chavezinha do processo de hipnose, ela acontece mesmo, assim, é engraçado você falar isso, porque várias chaves, assim, de repente você... Eita! Mas isso aqui, né? Então, por isso, eu quis falar, foi essas aberturas que eu quis dizer durante o processo de hipnose clínica, elas são justamente essas rodadas de chave. Né? Foi quando a rodada que você falou, pô, Karine, você tem que, pô, se imagine aí, você como era a sensação de você estar ali na linha de chegada, uma coisa que você sempre amou fazer e tal, não sei o quê, por que isso não tem mais? Pô, vamos voltar. Então, essa rodada de chave, ela acontece em todos os aspectos, inclusive nesse aí, na questão da comida, né? Então ela percebeu aí, de repente, que, opa, não é nada disso, entendeu? Então, a partir desse movimento, da rodadinha de chave, é que você começa a ajustar os seus comportamentos, assim. Você tem mais força, exato, né? Na verdade, você faz impulso. É um impulso que dá, assim, você faz... Eita, agora, né? Como se tivesse aquele respiro, né? Você tá meio que se afogando e tem um respiro de uma lucidez, assim, você faz, eita, isso mesmo, cara. Então, tem que... Vamos agora botar em prática isso e tal. E aí você começa o processo de construir esse hábito. Isso, e você associa a emoção, né? A emoção positiva a isso. Porque quando você associa, você está mostrando para a tua mente o que é importante para você.
E aí é como se você abrisse a trilha de uma mata que estava fechada, e aí você abria um novo caminho, e aquela outra trilha, você para de percorrer aquela, ela vai se fechando, e você vai, quanto mais você percorre essa nova trilha, você vai reforçando, né? Que é um caminho neural, tá? Só para fechar aqui, porque aí eu quero te fazer uma pergunta, um outro caso que eu lembrei aqui foi de uma menina que na infância ela passava necessidade, e aí com relação à comida. Então ela não tinha as guloseimas, as coisas, as porcarias, né, que as outras crianças comiam, entende? Ela ficava privada de tudo aquilo, ela tinha só a comida básica. Então, na infância, ela fez ali como se tivesse um pacto com ela, que quando ela crescesse e tivesse dinheiro, ela ia comer o mundo. Ia comer tudo que ela não podia comer naquela época, porque ela estava privada daquilo. E aí ela levou isso para a vida. E aí, então, toda vez que ela estava num processo de emagrecimento, ela até ia bem no processo de emagrecimento, mas sabotava em algum momento. E aí ela não ficava no peso ideal, porque ela sempre ia e comia as porcarias. Porque se ela não comesse, aquilo representava aquela vida que ela teve na infância. Atrás, exatamente, né? Sabe? É a questão do voltar lá e ver onde é que foi, né? As memórias da infância. Isso exatamente. Então é isso. Aí para concluir, depois que você faz esse desbloqueio, que aí entra todo o processo multidisciplinar, né? Que a pessoa está com você fazendo a dieta, você propondo aí os hábitos saudáveis, uma atividade física. Durante esse processo, para ajudar a pessoa, a hipnose clínica ela entra para dar um gás, né? Para ajudar a pessoa e para que a pessoa instale e fortaleça esses hábitos que você, por exemplo, passa, os hábitos alimentares, os hábitos relacionados à atividade física, para que a pessoa se mantenha firme nesse processo. Então, tem esse auxílio que a hipnose clínica proporciona depois, né, para quem continua, né, porque tem gente que faz apenas o desbloqueio e acabou. Tem outras que aí tem esse acompanhamento só para instalar esses hábitos e fortalecê-los, né? Motivar esse caminho. E aí, por fim, para acelerar todo esse processo, sempre multidisciplinar, integrativo, tem a instalação do balão intragástrico hipnótico. Você já ouviu falar desse? Não. Não? Do intragástrico bariátrico, mas hipnótico não. Hipnótico não, né? Então, como é que a gente faz isso? Assim como tem o bariátrico, aí que todo mundo conhece. Olha aí, galera! Então, assim como tem o que todo mundo conhece, mas veja, você só pode instalar esse balão depois que você passou pelo desbloqueio, senão não adianta, a pessoa se sabota, tá? Então, aí você coloca esse balão que é imaginário. Então, você coloca ele dentro, é tudo na imaginação que a pessoa faz, como se fosse uma cirurgia imaginária, tá? Ela vai colocar, né, aquele tubo, vai descer, vai encher o balãozinho aqui dentro da barriga, e aí este balão, ele vai ficar, sei lá, 70% dentro da barriga, e quando a pessoa dentro da barriga, do estômago, né? E aí, quando a pessoa for se alimentar, a sensação que ela vai ter vai ser de saciamento, ela vai se saciar muito mais rápido com os alimentos, porque com menos comida, porque é como se ela tivesse ali apenas 30% do estômago disponível para isso. Ou seja, o estômago fica reduzido. E é impressionante que a pessoa, quando ela fica saciada, e quando se ela tenta insistir em se alimentar, ela passa mal. Às vezes vomita. Entende? Não sabia. Tem pessoas aqui bariátricas, né? Eu atendi hoje, inclusive, uma paciente bariátrica, né? E são pacientes bem complicados, assim, de recidivas de peso, né? Porque o que acontece é justamente isso, a chave não vira. Você bota o balão de verdade lá, né? Mas sem virar a chave.
mas continua com a mentalidade de quem comia a quantidade. Então, assim, você não consegue ter esse trabalho. Por isso que eu digo, mais uma vez, ressaltando a importância do trabalho muito profissional, porque, assim, não existe você fazer uma bariátrica sem um acompanhamento psicológico. Se você não mudar, né, falando bem na linguagem do coach, o mindset mesmo, se você não mudar, Isso. né, a chavezinha, você não consegue. Você vai perder peso e você vai ganhar peso depois, e muito. E você desfazer uma cirurgia bariátrica é um processo bem complicado, a depender da... Existem vários procedimentos, né? Não é só o balão, Sim. existem vários. Tem os grampos, existem o sleeve, né? Que é você cortar metade mesmo do estômago, procedimentos mais radicais. Então, assim, não tem... É um caminho meio que sem volta você conseguir. O balão, o balão tem gente colocando hoje com 5 quilos acima do peso. Tem É, médico autorizando. Então, você bota o balão, que é um procedimento que você faz por vídeo, e depois você tira o balão. Mas aí, e aí? Né? Porque você não mudou o seu pensamento. Você não mudou a chavezinha. Os seus hábitos continuam os mesmos. Então, você vai engordar o triplo. Você não vai engordar o que você era, você vai engordar o triplo. Porque o processo compulsório ele vai ser maior. Então é. assim, vi gente emagrecendo com balão, né? E depois vi gente ganhando 3 vezes mais o peso sem balão. Então, o que é que você fez? Né? Você submeteu a um procedimento lá, né? Médico, uma cirurgia, né? Para depois não ter aquela mudança do pensamento. Por isso que é uma pessoa que não tem saúde mental, né? Assim, é uma saúde mental que esteja apta a receber um procedimento desse, porque tem muita gente também que faz, sim, o processo. O Tem. Rodrigo falou que fazer bariátrica é passar pela fase dos líquidos tomando leite morto. Então, Não rola. passa pelo processo, não rola, entendeu? É. Né? Então, assim, se você não tiver essa rodadinha de chave, que isso, né, eu acho que a hipnose clínica ela ajuda muito no processo, inclusive pré-bariátrico. É até um nicho aí que eu acho bastante interessante ser trabalhado. Você não é um trabalho perdido, né? E é Exato. uma exposição é, bem invasiva para depois não dar certo. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Você sabe, não, foi bem colocado isso, porque você sabe aquela paciente que eu comentei que os pais eram obesos, quer dizer, os pais são obesos, né? E Sim, ela, quando criança, e os pais queriam que ela, para ser leal, para pertencer, que ela fosse obesa também, fizesse parte do grupo. Então, ela fez a cirurgia, tá? Do balão. Só que o que aconteceu? Ela passou um tempo depois, tá? Ela voltou a ganhar peso. Voltou a ganhar peso e não teve a virada de chave. Entende? Então, ela só. O emagrecimento aconteceu só mesmo por um curto período, sabe? Foi um curto período, e aí logo depois ela foi ganhando peso, e e aí foi. voltou. Aí voltou ao peso que ela tinha. Essa história Entende? do moça, Rodrigo, é de verdade? É sério isso? Ele tá falando que é real. Foi você? Porque o Rodrigo, ele falou lá em cima. Eu fiz a bypass, realmente eu acompanhei o processo dele de cirurgia bariátrica, né? E ele fez o processo na época em que realmente só conseguiria autorização pelo plano de saúde se ele fizesse a terapia por um mínimo 6 meses. Então, ele fez o processo, ele está falando aí que o acompanhamento psicológico é fundamental antes, durante e depois. E Claro, depois, lógico. né? Tem Não é que ter. só você, fiz aqui 6. Hoje você consegue comprar de psicólogo um atestado. Entendeu? Então, as coisas complicam, né? Quando você quer... quando se trata, né, eu tenho uma aula eu tive aula de pós-graduação essa semana sobre bariátrica, e minha professora falou, eu cansei de chegar de paciente com cheque só assinado, botar na minha mesa, assim, e dizer, quanto é que você quer? Escreva aí o valor que você quer e me dê o atestado, que eu vou fazer a bariátrica. Ela não fez, mas tem uma galera que faz. Tem uma galera que faz, Pois é. preenche. Então, assim, né, isso é muito prejudicial, porque o paciente vai voltar, não tem jeito, não virou chave, não teve, né, não percebeu a importância do processo, né, mental, da saúde, estar em dia mental para Isso. fazer cirurgia,
e acaba se machucando, feio. Exato. Muita gente tem morrendo, inclusive. Então, complicado, entendeu? Pois é. Deixa eu ler umas coisas aqui que eu vi aqui que eu gostaria de comentar. O Rodrigo falou aqui um pouco antes, né, que ele botou desbloqueio igual a tomada de consciência. Então, essa tomada de consciência, Rodrigo, ela vai além apenas dessa consciência que é essa que é a que você está o tempo todo usando, né, que é a da lógica, da racional, da julgadora, da crítica. Essa tomada de consciência que eu falo é em nível subconsciente, ou seja, emocional, tá? E o seu subconsciente, a sua sabedoria interna, é ela que cuida de você o dia todo, tá? Então, quando você dorme, o seu corpo está tá o tempo todo ali em funcionamento. Durante o teu dia, as decisões, as escolhas que você toma, que você pensa que são conscientes, na verdade, já foram tomadas pelo seu subconsciente. E aí você apenas está cumprindo, executando essas escolhas que foram previamente tomadas, com base em milhões de informações que existem dentro de você. Tá? Então, se você faz um corte no seu corpo, ou você se rala, seu subconsciente e o inconsciente, que aí é o mais primitivo de todos, vai cicatrizar aquilo mesmo que você não queira. Mesmo que você fale, não cicatriza agora, vou usar minha consciência e não cicatriza. Ele vai fazer o que é... Entende? Então, por isso, é uma tomada de consciência muito mais ampla. Não é só no nível racional, tá? Porque aí você não muda. No nível racional você não muda. É fácil também, eu acho, né? Você ter esse insight, ok, esse aqui, é lógico, esse aqui, e aí a coisa funciona. Aí esse é massa, né? Mas não é só isso. Aí aqui, a Paty Cris falou assim, atividade física, preciso para ontem. A hipnose pode ajudar sim você a instalar este hábito, a desbloquear o que é preciso e instalar este hábito da prática de atividade física. E aí é um trabalho multidisciplinar, em parceria, né, com um professor aí voltado para essa área. Ela perguntou também aqui, a hipnose clínica apresenta resultado efetivo em relação à tecina em doce? Se você quer modificar essa alimentação, tá? Dá para fazer esse trabalho também com a hipnose clínica, ou seja, fazer o desbloqueio e colocar um equilíbrio nesse processo. Né? E aí é claro que você vai contar com a ajuda aí também, né, por exemplo, a tua ajuda, né, com a parte de nutrição. E dá para fazer sim esse desbloqueio e instalar um hábito mais saudável no caso de comer doces. Mas veja, sobre resultados, o que eu falo sempre? Depende do quanto você se permite, né? Sempre tem esse processo, porque a pessoa tem que se permitir, tem que se entregar, tem que querer. E também a sua melhora, ela não é igual à melhora de fulano ou de cicrano. Cada pessoa tem o seu processo de melhora e acontece de uma determinada maneira. Então, não posso dizer que o seu resultado vai ser igual ao do outro, mas tem o seu processo. E para umas pessoas acontece de maneira muito rápida. O que eu posso te dizer assim, que são poucas sessões, mas que algumas pessoas acontece mais rápido, para outras leva um pouco mais de tempo para assentar e tudo mais. Até porque entrar em hipnose profunda, por exemplo, né, ou no nível médio, também é um treino. Quanto mais você vai entrando em hipnose, você vai aprendendo a se soltar mais e dar mergulhos maiores. E aí você consegue fazer cada vez coisas que você pensava que você não era capaz antes. E aí você fala, nossa, caramba! E aí começa a aparecer cada coisa, cada saída, cada alternativa. E por trás de todo comportamento existe um ganho. E veja, eu não estou falando só do ganho do prazer, né, a recompensa do prazer. Eu estou falando que existe um ganho secundário. Tem
um motivo por trás disso que iniciou este processo. Então, sei lá, tinha uma pessoa que eu atendi que fumava, mas ela não fumava o dia todo, ela fumava pontualmente só de noite, quando estava sozinha em casa. O cigarro para ela, naquele momento, apesar do prazer que proporcionava, ele tinha um ganho secundário de companhia e conforto. Aquilo era uma companhia para ela à noite, quando ela fumava. Então, através da hipnose clínica, a gente conseguiu encontrar, ela gerou, a partir da minha condução, novos comportamentos que proporcionavam o mesmo ganho da companhia que o cigarro proporcionava. E aí, com isso, ela conseguiu substituir, porque trazia o mesmo ganho, entende? Então, é importante sempre encontrar este ganho para que você possa substituir um comportamento por outros mais saudáveis. Vamos lá. Ó, aqui, Rodrigo, né, a Paty, eu me saboto na atividade física, a Paty, me permito já arrependida. Não entendi aqui que ela falou, me permito já arrependida. É que ela falou do doce, que você já se permite se arrependendo. Ah, tá. O André falou assim, a hipnose... Você, viu? Eu vou dar um jeito em você, repara. O quê, o André? Não, a Paty. Ah, tá. Ah, tá bom. O André falou aqui, a hipnose tem relação ou é derivada das terapias orientais, tipo meditação ou yoga? A hipnose clínica, ela também, a hipnose, né, independente da clínica, ela é milenar, mas eu vou falar mais do que isso. Ela é uma capacidade humana, entende? Você é natural do ser humano. Você entra em hipnose diariamente, em várias situações, como eu expliquei lá em cima. Então, você está assistindo um filme, você focou para prestar atenção no filme, começou a se emocionar, sei lá, deu risada, levou susto, chorou, vendo aquele filme, distraiu a sua atenção do que está acontecendo do lado de fora, você está em hipnose. Entendeu? Isso é humano. Todo mundo tem essa capacidade. É claro, quem tem questões cognitivas envolvidas, né, passou por um trauma, alguma coisa, isso influencia. Mas se você, aparentemente, está tudo bem contigo, é uma capacidade que você tem, até no momento que você quase dorme, que você entra ali também numa hipnose, que é você ali dando a sua leve viajada, né? Mas você está consciente, você escuta as pessoas falando, você responde, fala se você quer. Então, assim, quando você medita ou quando você faz yoga, dependendo da profundidade que você mergulha dentro de uma meditação não é hipnose, tá? Ou quando você faz o yoga, você acaba também fazendo a hipnose em meditação ou em yoga. Porque é um momento em que você focou em alguma coisa, se concentrou naquilo, que a sua imaginação e a sua emoção se expandiu e que você trouxe à tona tudo que precisava. Acalmou tua mente, trouxe as sensações, né? E você pode acessar conteúdo, descobrir respostas para o que você precisa. Entende? Então, este processo, ele acontece, quer você acredite ou não, na sua vida. Ele é natural. A diferença é que, através de um profissional, eu vou conduzir você para dentro deste processo para que você possa usá-lo a seu favor para resolver os seus problemas internos emocionalmente. Acho que é isso aí. Qualquer coisa, manda mais pergunta aí, André. A Paula falou aqui, interessante associar o cigarro não ao vício em tabaco em si, mas a companhia e tal. Nunca tinha pensado nisso. Não em relação a cigarro, mas outras coisas também. Só para contar uma coisa aqui para a Paula, tinha um cara que associava o cigarro, que ele pensava que o ganho dele era o prazer, mas, na verdade, quando ele fumava, aquilo remetia a um momento da infância dele. Eu não lembro se era o pai dele ou se era um primo que era estiloso, que tinha uma moto, não sei o quê, e aí fumava o cigarro, e aí dava aquele status. Hollywood, né? Aí dava aquele status, e aí
aí todo mundo olhava, chamava a atenção das meninas, tudo, e aí ele olhava aquilo e admirava, e aí ele falava, nossa, brincava, quando eu fumar, eu quero fumar para ser igual ao meu primo, sentir essa sensação que ele tem de empoderado, confiança, tudo isso. E aí ele começou a fumar desse jeito. Né? Ou seja, por trás do ganho do prazer, ou seja, da recompensa, a bateria está acabando aqui no meu celular. Acho que a gente vai ter que encerrar a live. Eu já, esperta que sou, já botei meu carregador aqui, mas aí... Mas você falou mais alguma coisa, gente, mais alguma pergunta? Não sei. Você que fica à vontade. Estou de boa. Estou Tá, eu curtindo vou aqui o tá, processo. respondendo aqui para minha esposa respondeu aqui para o que o André perguntou, que ela botou aqui não que a hipnose clínica não é a hipnose não é derivada de terapias orientais. É isso, ela já respondeu por mim. Obrigado, amor. Coraçãozinho aqui. E deixa eu ver aqui. A Paty perguntou: mediunidade dá um fácil acesso à hipnose ou não tem relação? Olha só, a mediunidade, quando uma pessoa, seja em qualquer religião, tá? Ou seja, numa igreja católica, no espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, seja onde for, o processo da hipnose, ele acontece em qualquer lugar. Entende? Esse processo de expectativa, de foco, de imaginação, né? De emoção, né? Como eu falei, tudo isso que acontece em hipnose, isso acontece também em qualquer situação da vida, tá? Mas é uma coisa científica, tá? É um processo científico. Ele não tem relação com mediunidade, tá? Eu estou falando aqui do ponto de vista científico, tá? Até quando a gente faz uma regressão de vidas passadas, para algumas pessoas, não quer dizer que a hipnose comprove que existam vidas passadas, tá? Mas o que importa é tratar o problema da pessoa onde quer que na mente daquela pessoa apareça para ela. Tá? Se aquilo se aquilo é algo espiritual ou se é uma projeção mental, que é o ponto de vista científico, tá? Para a gente não importa. O que importa é tratar onde quer que apareça. Entende? Dentro desse processo. Deixa eu ver aqui. Que a terapeuta entrou agora. Espera aí que eu vou botar para carregar aqui. Você perdeu aqui. Eita. Bora. Eu vou ter que... Aqui. Deixa eu botar aqui, ver se eu consigo botar para carregar. Espera aí. Tá ligada você, Paula, Raquel? Essa história aí. Deixa eu ver se está carregando aqui. Vai tocando aí, só para a gente encerrar bem aqui sem... Essa questão da... do lá atrás, assim, na verdade, o que aconteceu muito comigo é de voltar em lembranças mesmo, até em lembranças. Não precisa ser uma vitada ou uma coisa tal. Eu voltei muito em momentos da minha infância, muitos momentos de infância, e me visualizei ali para abrir, para rodar outras chaves. Assim. Então, não precisa necessariamente você ter esse contato com a mediunidade. Eu não tive com mediunidade, só para complementar a pergunta, a sua resposta para a Paty, entendeu? É você voltar lá atrás em coisas que você nem lembrava e que tinham acontecido com você, cheiros específicos, texturas específicas, o pé na rua, na areia, na brincadeira, lá na rua que você cresceu, né? O cheiro da goiaba que você via muito no pé da sua avó para pegar. Então, são lembranças de isso, você vai virando chaves também através disso. Não necessariamente você vai, eu vou voltar à vida passada, não quero saber o que eu fui na vida passada, mas é sua vida passada, você está aqui e o que passou é sua vida passada já.
né? Eu com meus 9 anos, 8 anos, já é minha vida passada. Já não vivo mais aquela vida. Já passou. Então, quando você volta para lá, eu acho que é um processo semelhante, entendeu? Então, eu sentia muita vontade, assim. Até, por exemplo, entrou agora a Nara, que é uma amiga de infância. A gente viveu muita coisa junta, né? Essa coisa do cheiro da goiaba, de subir no pé do minha avó, ela é minha vizinha. Então, a gente sabe, ela sabe o que eu tô falando. Então, isso é voltar às vidas passadas mesmo. Nessa vida, em situações passadas. Não precisa necessariamente você ter essa conexão com aquela coisa de fui em outra vida, ou tive outro pai. Não. Com o mesmo pai, com a mesma mãe, mas coisas que você não lembrava. Situações com seu pai e sua mãe que você não lembrava. Né? Isso eu com a Aline, minha terapeuta que está aqui, questões assim, do meu meio de dores, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um pezinho lá eu sou meio hipocondríaca, eu tenho muita dor, sinto muita dor o tempo todo e tal. E a gente descobriu através disso, não foi nem hipnose, foi terapia, né? De um acidente que eu tive, o carro capotou lá muitos anos lá atrás, né? E depois de uma cirurgia que eu tive que fazer de emergência no meio da noite. Então, minhas dores sempre vinham no meio da noite, né? Fazendo essas interligações, assim, caramba, por que eu só sinto essa dor nesse lugar à noite? Porque foi nesse dia tal que eu tive que sair correndo tal com hemorragia interna para fazer uma cirurgia de emergência. Então, assim, você vai ligando, então, coisas do passado que não necessariamente são coisas de uma vida passada, são coisas da sua vida mesmo, mas passaram e que você virou uma chave para meio que esquecer, meio que, né, que são coisas que foram sofridas, né, ou não, ou simplesmente se perderam no tempo, com o tempo passando e tal, e que nessa viradinha de chave da hipnose clínica você consegue resgatar. Eu acho legal da hipnose, assim, resumindo. Sim, e isso que você falou é importante dizer assim que uma vez que você acessa um conteúdo, seja da sua infância, da adolescência, da fase adulta, você não pode acessar o conteúdo simplesmente e deixar em aberto, sabe? Tipo, para a pessoa ter só a consciência, aí ela olha aquilo, a consciência é como se ela abrisse uma caixa de marimbondos, aí ela olha os marimbondos e fala, opa, olha esse monte de marimbondo aqui. Porque aí, para nossa mente, não existe esse negócio de aquela diferenciação de que está certinho lá no passado. Na hora que você está revivendo aquilo, aquilo se torna presente para você neste momento. Então, se você não ressignificar, você largou a pessoa com todos os marimbondos juntos. Então... É isso que eu digo, você tem que se entregar no processo, porque assim, enquanto eu falava com você sobre isso, aquilo, tal, eu sentia cheiros, eu tinha sensações. Tudo, né? Eu tinha momentos em que eu não queria continuar, porque eram coisas que não me faziam bem. Então eu ficava inquieta, eu ficava me remexendo, eu ficava, né, tipo, não quero mais. Então, assim, do bem pro mal, você sente do cheirinho lá da infância a coisas que não te remetem a lembranças bacanas também. E isso também atinge do mesmo jeito, entendeu? Então eu tinha horas eu quero voltar, eu não quero mais isso. Então, isso acontece também. Vidas, coisas, lembranças ruins e lembranças boas. Então, você tem que estar aberto a entender o processo e saber o que aquilo ali está para poder ter aplicar isso nessa mudança de chave. Por que isso aconteceu? Por que eu lembrei disso? O que é que pode me servir agora? Que lição eu tiro desse momento que para mim foi um momento ruim, infeliz, entendeu? Então, por aí a gente vai. Vários caminhos aí. Isso. E claro que neste momento, quando a gente faz isso, além de tirar todo esse aprendizado, essa compreensão e reintegrar depois isso dentro de você, né, esse novo aprendizado, lembrando que o mais importante é fazer transmutar a emoção. Porque se você não transmutar a emoção, você ressignifica, mas você usa a emoção. Se você não fizer isso, você não transforma aquilo que... O fato, né? O que aconteceu. Então, é importante trabalhar isso dentro deste processo. A gente atua nessas emoções. A gente faz, além da ressignificação, quando a gente faz esse mergulho, a gente faz também a dessensibilização. A dessensibilização, ou seja, diminuir a sensibilidade àquilo que você
ao que aconteceu e aos gatilhos que estão disparando os comportamentos, né? Ou os sintomas. O que você falou aí que é muito difícil? É uma pergunta muito difícil, eu não consegui entender nem a pergunta. Tá, vou ler aqui, então. Vamos ver aqui, do André. Última pergunta. Última pergunta. É cientificamente comprovado que podemos carregar em nosso subconsciente experiências de gerações passadas transmitidas geneticamente. Olha só, se é cientificamente comprovado, eu não posso bater martelo e falar isso, porque eu não tenho certeza se é cientificamente comprovado. Mas, na constelação familiar, por exemplo, porque eu faço em hipnose, quando precisa, um processo semelhante à constelação familiar em hipnose, tá? Dentro, quando a pessoa está em hipnose. Então, segundo essa linha, aí sim, concordo aqui contigo, respondendo aqui, né? Mas desse ponto de vista, tá? Que nós carregamos aí coisas que vêm de gerações e a gente traz para as nossas vidas. Mas esse é um ponto de vista que eu entendo como alternativo. Eu não tenho certeza que isso foi comprovado cientificamente. Tá? É claro que, assim, geneticamente, aí sim, você pode passar certas coisas de forma genética, né? De avô para os pais, né? Dos filhos, e aí você vai passando. Mas, com relação ao subconsciente, aí o que eu posso dizer é essa visão aí da constelação familiar e acredita, sim, nessa transmissão de várias coisas, inclusive da energia que flui nesse caminho. Com certeza. Então, mas aí, melhor para falar sobre isso, seria um profissional específico, né? Eu digo, da constelação familiar, que aí poderia especificar melhor isso. Deixa eu ver aqui mais mensagens. Aí, gente. Mas científico só vacina, viu, gente? Já tem gente militando, cloroquinou. Então, meus amigos, sem noção. Então, vamos encerrar então aqui a nossa live? Vamos, sim. Foi ótimo, a gente vai ter que fazer uma live, né? Pois todo mundo aqui querendo mais. Agradeço a participação aí de todo mundo, quem assistiu a nossa live, quem esteve com a gente até agora. E agradeço a sua presença, por você ter topado. Imagina. Estou sempre à disposição. A gente vai precisar fazer outra live, que essa foi pouco, o papo foi pouco. Tá bom. Então foi pouco, para muita conversa, na verdade. Né? Pois é, muita coisa. Então, muito obrigado por todo mundo aí. Eu vou deixar essa live publicada no IGTV e depois no podcast também, tá? No Spotify. Você deixar, não sei, se você deixando salvo no seu, eu posso compartilhar no eu não sei como é que funciona. Eu sou meio Pode compartilhar digitalmente, assim, tem umas coisas, mas eu posso era vacina. Gente, terapeuta, cheguei no finalzinho, tivemos hoje uma sessão sobre, mas tô bem já, viu? Tô melhor. Gente, obrigada. E minha fada, quando eu voltar, eu vou viajar amanhã, quando eu voltar, todas, me fazer feliz. Mas obrigado, gente. Então, obrigado, Felipe. Eu acho que eu travei. Peraí, que eu travei. Travou. Travei. Isso. Então, obrigado aí pelos comentários de todo mundo. Valeu pela Obrigado pelo convite, adorei. Isso, valeu pela participação. E quero agradecer a Kimie, que está aqui, que veio dar uma força para a gente aqui também, né? E a minha esposa, que está sempre aqui nas minhas lives também. Obrigado aí. Eu não deixo a minha mãe pro meu pai. Todo mundo era carne. Isso. Minha mãe, meu pai.
Beijo, gente. É isso. Obrigada mais. Até então. Tamo junto e vamos com tudo. Beijo. Vamos com Tchau, tchau. tudo. Vamos com Valeu. tudo. Valeu.